Hoje nós vamos falar sobre suplementação e vitaminas para mães de filhos grandes. Em uma era onde a gente está sempre cuidando da suplementação da mulher grávida e as mamães que têm os filhos já grandinhos. Precisa realmente suplementar? Quais são as recomendações seguras? Então a gente vai falar sobre isso no nosso programa de hoje. Te espero lá! Olá! No programa de hoje vamos falar sobre vitaminas e suplementação para mães de filhos grandes, né? Em uma época onde a gente fala muito sobre a suplementação da mulher que está grávida, da mulher que está amamentando, as mamães que têm os filhos maiorzinhos, elas ficam um pouco abandonadas, então por isso o programa é especial para essas mamães, tá? Quando que é necessário suplementar e como escolher opções seguras. Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e nutrição esportiva, sou mamãe também e no nosso programa aqui no Café com a Nutri eu trago para vocês sugestões de como ter saúde, longevidade através da nutrição. E além aqui do nosso programa, nós temos também ali um canal no YouTube, o Café com a Nutri, tá bom? Então acompanha por lá também todas as dicas aqui da Nutri. Vamos lá então. Quando a gente fala em suplementação nutricional para mamães, é importante, né, pensar em todas as fases da vida da mulher. Um momento que a gente cuida muito dessa questão é quando a mulher engravida, né? Mas e aí, depois que os filhos nascem, a gente sabe como que a rotina da mulher, ela muda totalmente assim do dia para a noite a partir da hora que eles nascem. E aí a gente tem todos aqueles cuidados, né? A gente tem ali os primeiros meses se dedicando quase que exclusivamente aos filhos, principalmente durante a licença maternidade. Mas os nossos filhos vão crescer e essa rotina da mamãe não melhora. Então vocês sabem, né, mamães, que a gente tem aí vários papéis, não só com os filhos, mas também muitas vezes o papel ali como profissional, dona de casa, e atender toda essa demanda pode ser um tiro no pé se você não cuidar da sua suplementação. Então eu falo para vocês assim, que eu como Nutri, a gente consegue atender várias necessidades através da alimentação. E eu fico muito preocupada porque ao trabalhar com consultório desde 2008, né, que eu faço atendimentos, eu tenho uma preocupação de ver que as mamães, muitas vezes, elas estão priorizando ali os filhos, né? Então a gente procura sempre atender, cuida da família e eu observo que as mamães deixam de cuidar delas, né? E aí os filhos vão crescendo e a gente tem aí, depois de alguns anos, uma mãe que está entrando em burnout, uma mãe que está estressada, começa a aparecer vários problemas aí de saúde, alterações nos exames laboratoriais e ainda de presentinho muitas vezes o ganho de peso aí durante essa fase de crescimento dos filhos, tá? Então o objetivo desse vídeo é fornecer para você, mamãe, que passa por isso, informações sobre quando a suplementação é indicada, como escolher opções seguras e também os benefícios para você nessa fase aí da maternidade, tá? Então vamos lá, começando aqui, né, muitas vezes tem mamães ali de crianças ali depois dos 5 anos e muitas ali já na fase de adolescência. E uma coisa importante a se reforçar é que os filhos, eles vão, né, até uma certa idade, eles vão imitar o que a gente faz. Então, se você está priorizando o cuidado da família, mas você está se alimentando de uma forma ruim, de uma forma inadequada, lembre-se que você é o espelho dos seus filhos. Então, quando eles chegam ali na fase da adolescência, ali nos 12, 13 anos, que tem uma alteração hormonal muito grande e eles passam a ter influência ali, uma influência ainda maior dos amigos, já que eles vivem em comunidade, eles vivem ali entre grupinhos e ali é onde tudo que você ensinou ou ele vai perpetuar ou então ele não vai ouvir mais você. Então é muito importante que você cuide da sua alimentação, seja exemplo, mesmo nessa vida corrida aí do dia a dia. Eu vou trazer para vocês, inclusive, algumas sugestões aqui de você estar cuidando da sua alimentação também, para que eles, quando chegar naquela fase que eles já vão estar um pouquinho mais rebeldes, eles tenham já criado esses hábitos que eles vão levar aí
para a vida, tá? Quando que a suplementação então vai ser necessária? Uma coisa que eu observo é que muitas vezes, ainda mais nessa fase, as mães não vão conseguir atender todas as necessidades nutricionais da alimentação. Primeiro porque na correria as mães não estão tendo uma alimentação adequada, balanceada. Então as carências nutricionais elas vão começar a aparecer. E quando essas carências já estão no estágio mais avançado, é quando vai aparecer a doença. Então a gente não quer que chegue nisso, tá? Uma outra coisa importante é que muitas mamães, no desespero ali com o passar dos anos, o aumento na balança, no desespero de emagrecer, elas também fazem dietas restritivas. E dietas restritivas vão desenvolver várias carências nutricionais, várias deficiências nutricionais e necessidades específicas nessa fase. Então a suplementação, ela vai auxiliar na saúde e bem-estar dessa mamãe, nessa fase de vida. Ainda mais se essa fase de vida ela vem acompanhada de uma sobrecarga de tarefas, tá? Então vamos lá, daqui a pouquinho eu vou suplementar eu vou orientar quais suplementos você olhar, mas eu vou te orientar também o que você precisa prestar atenção, né? Chega, inclusive numa fase da mulher que a gente faz aqueles check-ups, né, rotineiro, de rotina, uma vez por ano a gente passa no médico. O ideal é que a mamãe passe também numa nutricionista, uma nutricionista que você confia, que você já conhece o trabalho dela, bem conceituada, pelo menos uma vez por ano, para fazer um check-up com a Nutri, né? Porque existem alguns exames que o médico não vai pedir. Existem muitos exames que o médico não vai pedir, porque o diagnóstico dele é diferente da nutricionista. Então a minha recomendação é procure uma nutricionista. As nutricionistas com especialização em nutrição funcional, elas fazem ali uma análise de exames mais aprofundado. Então é muito interessante que você faça os check-ups periódicos para ver como que está a sua vitamina D, como que está o teu estoque de ferro, como que está vitaminas como do complexo B, como a B12. Então não são muitos exames, são alguns exames que é importante você fazer esse check-up. E aí a Nutri, ela vai proceder com uma orientação específica para você, uma dosagem específica para você, porque lembrando, mamãe, não é recomendável que você vá numa farmácia e tome por conta esses suplementos. Porque apesar de não ser medicamento, existem alguns nutrientes que em superdosagem podem fazer mal para você. Por exemplo, uma dosagem alta de vitamina D sem você estar precisando de vitamina D pode causar consequências como calcificação de tecidos moles, por exemplo, tá? Então suplementação não se brinca também. Então precisa também cuidar de o que é o ideal para você, sempre com a orientação de um profissional, tá? Então, você vai começar a observar também sinais e sintomas. Se você começa a desenvolver sintomas que estão te incomodando, precisa de atenção também. Então, por exemplo, se você começa a ter um grau muito alto de ansiedade, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Dificuldade de dormir, tendência à depressão, unhas fracas, quebradiças, muita queda de cabelo, aquelas pontinhas brancas na unha, você começa a ter muitas câimbras, né? A parte digestória tá complicado, é um ponto de atenção. Então, quando esses sintomas aparecem e começam a te atrapalhar, começam a incomodar o seu dia a dia, são pontos de atenção que você precisa olhar, tá? Então eu vou orientar aqui de uma forma mais resumida quais são os nutrientes que você precisa cuidar, precisa observar. Então muitas vezes mesmo com a alimentação vai ser indicado também a suplementação, tá? Então as principais vitaminas e minerais que você precisa cuidar, você que é mamãe, né, com o passar do tempo aí, são, por exemplo, alguns minerais como cálcio, né? Então você precisa cuidar se você está consumindo fontes de cálcio na sua alimentação, senão vai precisar suplementar. Uma outra dica também é que cálcio não se suplementa sozinho, porque o metabolismo do cálcio, ele depende da vitamina D. Tá bom? Então é muito importante que você suplemente, por exemplo, cálcio junto com a vitamina D,
tá? Então por isso também a importância de você fazer o exame de vitamina D também. Outros suplementos, ômega 3, por exemplo. Ômega 3 é uma gordura poliinsaturada essencial que você precisa consumir, mamãe. Então se você não está consumindo através da alimentação, se você não tem o hábito de comer peixes de água profundas, né? Existem algumas algas também que são fontes de ômega 3, a gente tem a semente de linhaça que tem o ômega 3 na forma vegetal, então vai ser importante também proceder com a suplementação e daqui a pouco eu vou explicar também como escolher os suplementos adequados também, tá? Existe também minerais que você vai ter que cuidar. Um mineral importante, por exemplo, que a gente precisa em grande quantidade e eu observo que a maioria das pessoas estão em deficiência, é o magnésio. Ó, vou até dar para alguns sintomas aqui da deficiência de magnésio para ver se você sente algum desses sintomas que é um ponto de atenção. Então, se você é uma pessoa que costuma ter câimbras é sintoma de magnésio. Se você é aquela pessoa que fica com o olho assim tremendo, sabe? Que às vezes a gente se pega com o olho trêmulo, também é um sintoma de deficiência de magnésio. Se você, que mais que pode ser por deficiência de magnésio? O magnésio ele também faz parte de contração muscular, então se você faz exercícios físicos, né, como musculação, por exemplo, você também tem que cuidar desse mineral. Então suplementar magnésio pode ser uma alternativa ou consumir através da alimentação, né? Os vegetais verdes escuros, eles são fontes de magnésio, ok? Bom, então como escolher opções seguras no mercado? Cuidado com aqueles suplementos que vem todo tipo de nutriente a um monte, de A a Z, por exemplo, né? Porque normalmente esses suplementos, eles não estão atendendo uma necessidade pontual e específica que você tem. Para esses suplementos valer a pena ser comercializado, normalmente os nutrientes eles vão estar ali em quantidades que existe uma sinergia entre esses nutrientes também. Então, em quantidades que não respeita essa sinergia entre eles. Então, alguns nutrientes vão estar em quantidades muito grandes e nutrientes que são mais caros para quem vende vai estar em quantidade menor. Então, cuidado com isso. O ideal é que você receba uma orientação ali pontual do que é indicado para você. Suplementos como o ômega 3, por exemplo, que é uma gordura, eles oxidam muito rápido. Então, às vezes, você está comprando ali um produto que é barato, mas ele não vai te atender, ele não vai atender as tuas necessidades. Então, um ômega 3 de qualidade, eu até gravei já um vídeo lá no canal Café com a Nutri, então você pode procurar esse vídeo, que lá eu me aprofundo um pouquinho mais, mas alguns cuidados é que a embalagem não seja totalmente transparente, pode até ser transparente, mas aquela cor escura que protege do contato com a luz. É importante ter um antioxidante ali que evite também a oxidação desse ômega 3, tá? Como a vitamina E ou um tocoferol, por exemplo. Então também olhar no rótulo sempre vai ser importante, tá bom? Uma outra coisa importante também é que nutrientes que têm uma base oleosa, como por exemplo a vitamina D, ele vai ser melhor absorvido e aproveitado pelo organismo se você consumi-lo próximo a uma refeição que tenha gordura, tá bom? Então, por exemplo, o ômega 3, que é oleoso, a vitamina D, que é oleoso também, você consumir após um café da manhã, um almoço, um jantar, você vai ter um maior aproveitamento, tá? Então sempre olhar também a procedência, cuidado com coisas muito baratas no mercado, que às vezes você vai estar pagando baratinho, mas não vai estar trazendo benefícios nenhum para você. Então cuide de procurar também, às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, mas aquilo que você paga mais caro e é de qualidade, vai evitar gastos com a saúde lá na frente, então vale a pena o investimento. E como eu falei, seja o exemplo, né? Então adote exemplos saudáveis para a tua família, para os teus filhos, inclua aí a suplementação quando necessário, lembrando que esses check-ups você, mamãe, pode fazer inclusive com os seus filhos, como eu falei, eu sou mamãe também. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tenho uma filha de 13 e um filho de 18 anos. Esses exames eu faço anualmente, não só em mim, como também nos meus filhos, porque lembrando que eles estão ali numa fase de desenvolvimento e também uma fase onde eles têm que estudar, né? Tem os estudos. Então, suplementações também como ômega 3, vai
melhorar inclusive ali o desempenho escolar. Então cuidar de também, né, se possível, fazer esse acompanhamento do filho também, tá bom? E o autocuidado é fundamental para ser uma mãe presente e saudável. Imagina você, mamãe, doente, como que você vai dar conta dessa tua rotina aí, né? Então, não colocar todo mundo em primeiro lugar. O autocuidado também é importante, isso precisa ser encaixado aí, tá? Então, recapitulando os principais pontos aqui, a gente hoje trouxe dicas de nutrição, de autocuidado, de suplementação para mamães, né, com os filhos maiores, né? Cuidar da mamãe em todas as fases de vida é importante. Reforçando que a nutrição adequada, ser exemplo para os seus filhos também vai fazer muita diferença no seu dia a dia. E também, né, a importância de você sempre estar procurando aí uma orientação profissional, não ficar de coisas só que você vê na internet, é muito importante essa orientação. E também, vocês que estão aqui no nosso programa, não deixem de acompanhar todos os nossos programas aqui, a gente sempre vai trazer para vocês dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia. Não deixe de seguir também o nosso canal lá no YouTube, tanto da do Vale TV, o Café com a Nutri. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Até lá!